Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar o Mundial de Clubes, né? Mundial esse que a expectativa é a melhor possível. Claro, pessoal, temos que ser realistas, né? Vocês vão entender o que BAP falou aí, pessoal. Vocês vão entender, né? O Flamengo vai entrar na competição para fazer Claro, vai até onde der, né? Se der para ser campeão, claro que o Flamengo quer ser campeão, mas temos que ser bem realistas, né? As pretensões do Flamengo é não passar vergonha, é passar da primeira fase, já tá de bom tamanho, né? Claro, os objetivos é Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, competições essa que o Flamengo, aí sim, tem grandes possibilidades de ser campeão. E não o Mundial de Clube, que as possibilidades são remotas, né? E a mídia de todo o Brasil discutindo, né? O Flamengo deve priorizar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro ou o Mundial de Clubes, né? Mas Pape foi bem claro, bem realista, né? Eu concordo plenamente com o que ele disse aí. Acho que os objetivos têm que ser Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Claro, se der para ganhar o Mundial, mil maravilhas, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? ESPN Brasil e o canal também de Fala João Guilherme. Link na descrição, no final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. O grupo do Botafogo, hein? Bom, mas olha o que disse o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Mundial não é prioridade. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores. Mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos neste ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável. Foi o que ele disse à revista Forbes. Ô Elton, é isso, né? Temos um calendário cheio, aí tem os times brasileiros contra potências europeias, jogos dificílimos. O Mundial de Clubes não pode ser prioridade para os times brasileiros, mas é uma competição que vale tanto que é claro que o torcedor vai sonhar, né? Sim, eu estava ouvindo, na verdade, uma entrevista do Pepe Marotta. Ele é o presidente da Inter de Milão, que acabou de perder o Inzaghi para o futebol árabe, né? O seu treinador, vice-campeão da Champions League. E ele reclamava que a Inter chegou a 59 jogos na temporada, né? E que é um calendário desgastante. Ô, Edu, acho que vamos ter time chegando a 59 daqui a pouco, inclusive nesse Super Mundial. Aqui no Brasil, realmente o calendário é muito diferente, né? É mais de 80 jogos no ano, é muita coisa. E o que diz o BAP faz muito sentido, porque se você perguntar ao Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, ele talvez tenha a mesma ideia. Nossa prioridade é a La Liga, nossa prioridade é a Champions League. Se você perguntar ao presidente da Juventus, né, que vai disputar também a competição, vai dizer a mesma coisa. A prioridade é a Série A e chegar à Champions League e disputar a Champions League. Eu acho que isso vale muito para os clubes brasileiros, para os clubes sul-americanos também. Não é só tirar esse peso de uma competitividade desleal, porque os europeus têm muito mais investimento, né? Hoje o futebol, né, é concentrado na Europa, os grandes times têm jogadores aí de classe mundial, tem clubes aí que tem 14, 15 jogadores em data FIFA, né, nesse momento, defendendo seleções. Então eu acho que não é tirar um peso, né, da responsabilidade de disputar essa competição. É a grande realidade. Eu acho que a realidade é disputar, claro. E ele fala em prioridade, não diz que vai descartar o Mundial, né? Prioridade é o Campeonato Brasileiro, e tem que ser mesmo. A prioridade é a Libertadores, tem que ser também. Agora, o Super Mundial, que é disputado de 4 em 4 anos, pelo menos a partir de agora, vai ser disputado de 4 em 4 anos. Você pode ganhar a Libertadores em 2025 e só disputar o Super Mundial em 2029. Ninguém sabe como o Flamengo vai chegar, o Palmeiras, ou quem vença, né, a Libertadores. Então acaba sendo, sim, a prioridade. E eu estou muito com o presidente do Flamengo, Edu. Mas, claro, o Super Mundial é uma competição onde você expõe a sua marca, onde você tem a possibilidade de fazer um intercâmbio muito importante, é a possibilidade de você experimentar também um confronto, um enfrentamento com escolas diferentes, mesmo que por curto período, mas claro que isso impacta, tem o seu ônus também, que é um calendário inchado, que é uma sequência de temporada onde você tem que enfrentar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e isso, claro, pode impactar no fim do ano.
E aí, mesmo disputando bem o Mundial, chegar em dezembro, não disputar o título brasileiro, ficar longe de uma disputa de título da Libertadores, isso pode ser considerado um fracasso para grandes clubes do futebol brasileiro. Por isso, a prioridade é sempre o seu quintal, né? Depois você vai discutir com outros clubes de 4 em 4 anos no Super Mundial. E a gente viu, quando o BAP fala das prioridades do Flamengo, ele fala Brasileirão e Libertadores. E não fala Copa do Brasil. A gente pode entender isso também ou será que foi um lapso? Como que você vê essa ausência da Copa do Brasil aí nas prioridades, Elton? Então, eu acho que ele talvez tenha citado 2 das 3, né? Ou das 4, porque tem também Super Mundial. Eu acho que a Copa do Brasil sempre vai ser prioridade para os clubes, principalmente pela questão financeira, né? É claro que leva para a Libertadores, dá um título importante, muitas vezes, né, enfrentamentos bem interessantes, mas o Campeonato Brasileiro, Edu, é um campeonato de 38 rodadas, é um campeonato que você tem garantia de calendário, você sabe que vai disputar 38 jogos. Na Libertadores, você se classificando, você tem no mínimo 6 partidas, né? A Copa do Brasil não te dá essa possibilidade, né? Não te dá a garantia de que você vai chegar à decisão. Você pode entrar na fase anterior, né, que é a terceira fase, fazer 2 partidas e ir embora. Então, acho que na questão das prioridades, os clubes, os gigantes do futebol brasileiro, vão pelo calendário garantido. Campeonato Brasileiro, você sabe que vai fazer 38 jogos, e Libertadores, você chegando à fase de grupos, no mínimo 6. Então acho que faz sentido, né, essas prioridades dentro do Flamengo. Muito bem, e antes da parada do Mundial de Clubes, a reportagem explicou isso com a nossa Marcela Rafael. Todo mundo já está fora do Campeonato Brasileiro, menos o Botafogo. A decisão, primeira decisão dentro da Arena MRV, e o Galo recebeu o Flamengo e perdeu o título lá dentro. Então não tenho dúvida que isso será encaminhado para esse reencontro agora. Uma Libertadores, uma Copa do Brasil depois, né? Eles vão se encontrar um ano depois na Copa do Brasil e numa fase de oitavas de final. Claro que o Atlético perdeu um título em casa, isso é algo histórico, mas ele pode de alguma forma dar o troco agora eliminando o Flamengo. É um jogo muito difícil, exatamente por esse componente. O Flamengo é melhor do que o Atlético? O Flamengo, na minha opinião, tem o melhor time do Brasil e o melhor elenco da América, né? A gente tem que prestar atenção também num detalhe importante. Isso vale para a Copa do Brasil e para a Libertadores da América. Nós teremos aí um meio de ano de janela aberta, saídas, chegadas. Então, muitos desses times terão novidades. Os jogos são daqui a 2 meses. No caso da Libertadores, 2 meses e meio. E no caso da Copa do Brasil, 2 meses, depois do Mundial, né, da Supercopa, da Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, muita coisa pode mudar também, né? Flamengo, por exemplo, tem a possibilidade de perder o Wesley, é uma possibilidade, o Wesley ser negociado, uma grande possibilidade, e o Flamengo está buscando trazer jogadores para posições que ele considera pontuais para melhorar o elenco. Quem disse isso foi o José Boto, inclusive em entrevista para a Flamengo TV. Então, o Flamengo vai realmente buscar jogadores para fortalecer o elenco, que já é o melhor da América, exatamente nessas posições que considera que tem alguma fragilidade, né? Então, isso também pode entrar na análise, mas já tem alguns componentes interessantes aí, né? O Flamengo vai fazer o primeiro jogo em casa, na Copa do Brasil, vai decidir em Belo Horizonte, naquele caldeirão da Arena MRV, com toda essa pressão, com toda a bronca histórica que o Atlético Mineiro tem em relação ao Flamengo, e agora entalado porque perdeu um título em casa. Vocês já imaginaram para o atleticano, e eu conheço bem a torcida do Atlético, porque durante muitos anos narrei jogos do Atlético, narrei grandes jogos do Atlético, momentos marcantes, então a torcida atleticana tem um carinho muito grande por mim, assim como tem a nação rubro-negra, mas para o atleticano, a pior coisa da vida é perder para o Flamengo, e perder um título dentro de casa é uma cicatriz
que nunca vai fechar. Então imaginem os senhores, se o Atlético, que já perdeu um título dentro da sua nova arena para o Flamengo, for eliminado pelo Flamengo dentro da Arena MRV. Misericórdia. Isso pode acontecer. Mas, olha, o Atlético vai dar vida para que isso não aconteça. Então, é um componente que vai pesar nesse jogo, meus amigos, com toda certeza. O Atlético do Cuca, que ainda não engrenou, não está jogando um bom futebol e vai ter até lá para melhorar. Atlético jogará antes de pegar o Flamengo o Bucaramanga no play-off da Sul-Americana, né? Atlético vem muito mal, fez uma campanha ruim na Sul-Americana, um início de campeonato brasileiro que não é bom, mas vai ter esse tempo para acertar. O Flamengo vai estar jogando lá o Mundial de Clubes, né, que é uma honra, é um privilégio para quem está participando da Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. Vai ser um jogaço. E o Flamengo vai decidir fora tudo, né? Contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional. É melhor decidir em casa. Mas é aquilo. Dependendo do que você conseguir no jogo de ida, pode até ser interessante decidir fora de casa. Mas é sempre mais confortável você ter a chance do último jogo ser na sua casa. Pelo menos essa é a minha avaliação e é isso que eu penso. Então, eu sinceramente não esperava esse confronto agora, mas é sorteio, tudo pode acontecer, todo mundo no mesmo pote, e os deuses do futebol quiseram que Atlético Mineiro e Flamengo se reencontrem na Copa do Brasil, e eu torço, sinceramente, para que a galera, que tem muita gente por aí que gosta de ficar provocando, criar intriga, que não fique botando o dedo naquela ferida, jogando gasolina naquela fogueira lá, de raid, de arbitragem, até mesmo os dirigentes, né, do Atlético Mineiro, que sempre lembram disso, o presidente. Vamos parar com isso, gente. Porque isso é uma situação muito perigosa. Vocês viram o que aconteceu no último jogo lá na Arena MRV, né? Quando o Flamengo foi campeão. O Atlético, além de ter perdido o título, teve o prejuízo de ter a sua arena interditada, ficou vários jogos sem poder atuar lá. Então, por favor, um apelo que eu faço, isso é muito sério. Se envolve fanatismo. E as pessoas, quando são fanáticas, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Então, vamos focar no jogo de futebol, né? O rubro-negro, o atleticano, gozações entre as partes, as torcidas, faz parte, mas nós que somos comunicadores, cabe a nós uma responsabilidade de não ficar lembrando, teve aquele jogo lá de 1980, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, nós estamos em 2025, depois disso o Atlético e Flamengo jogaram tantas e tantas vezes, e o Atlético já foi beneficiado por arbitragem, e o Flamengo já foi beneficiado por arbitragem, os dois lados, todo mundo algum dia no futebol já teve uma decisão da arbitragem a favor ou contra. Então não vamos ficar tocando muito nesse assunto, porque é um grande jogo, é um grande encontro e tem tudo para ser uma decisão espetacular, né, entre Flamengo e Atlético Mineiro. E repito, para mim, junto com Corinthians e Palmeiras, os dois grandes jogos desta fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E na Libertadores da América, hein? A Libertadores, sua traiçoeira, sua danada, levada. Libertadores da América tá aqui, ó. Os confrontos sorteados. Especificamente de Flamengo e Internacional, um jogão. Tem muita gente dizendo assim, gostei do sorteio pelo lado da torcida do Flamengo. Cara, não é um jogo fácil, nunca será um jogo da grandeza de Flamengo e Internacional, duas das equipes mais importantes do futebol da América se enfrentando, né? Flamengo tricampeão da Libertadores, Internacional bicampeão da Libertadores. São dois campeões do mundo, né, que vão
se enfrentar. O Internacional, que começou muito bem a temporada, estreou no Maracanã no Campeonato Brasileiro empatando com o Flamengo, que foi considerado um bom resultado. O Roger Machado vinha fazendo um grande trabalho, de repente a coisa deu uma degringolada lá. E o Internacional caiu muito de produção. Conseguiu resultados importantes agora na reta final da Libertadores, que levaram o Inter à classificação ao primeiro lugar. Mas acho que é um jogo, assim como da Copa do Brasil, um jogo complicado para o Flamengo. O Flamengo tem um calendário pesado, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Flamengo tem o elenco mais preparado e mais forte para aguentar essa bucha que vem aí desses jogos fantásticos em sequência. Porque o Flamengo agora terá a Copa do Mundo de Clubes, depois já volta para o Campeonato Brasileiro, já vai pegar logo de proa o São Paulo no Maracanã. Na volta, aí já vem Copa do Brasil, Atlético Mineiro no Maracanã, aí já vem Libertadores, Internacional no Maracanã, decidindo com o Inter fora, decidindo com o Atlético Mineiro fora. Não é simples. Inclusive, vamos mostrar aqui o chaveamento da Libertadores da América. Para você que não pôde acompanhar durante o dia, nós tivemos lives lá na Flamengo TV, mostrando, né, os sorteios, tanto da Libertadores, como também da Copa do Brasil. Olha aqui, caminho está definido. Olha aqui que bacana. Vou compartilhar com vocês essa arte aqui da Conmebol, mas eu estou pegando do GE, o Globoesporte.com. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui. Aumentei para vocês. Vamos nessa. Gente, é o seguinte. O Flamengo passando pelo Internacional, ele pega o Cerro Porteño ou o Estudiantes de La Plata. Acho que o Estudiantes ele é favorito nesse confronto e irá decidir em casa. Se o Cerro Porteño passar, o Flamengo passando, ele vai ter a chance de decidir no Maracanã, porque a campanha do Cerro Porteño foi inferior à do Flamengo. Aí, seguindo na chave do Flamengo, tem Peñarol e Racing e Vélez contra o Fortaleza. Ou seja, Flamengo e Internacional, 2 brasileiros, tem um brasileiro também aqui que é o Vélez, e muitos argentinos, né, desse lado da chave. Tem o Vélez, tem o Racing, tem o Estudiantes de La Plata. Eu acho também que o outro lado, embora ao lado de cá, do Flamengo e do Inter, tenha mais títulos, né, são 16 títulos, isso aí se justifica porque temos o Vélez com 1 título, Peñarol com 5, Racing com 1, Estudiantes 4, Flamengo 3, Internacional 2. Então são 16 títulos. Do outro lado, nós temos Atlético Nacional com 1, São Paulo com 3, Botafogo 1 título, LDU 1 título, River Plate 4 títulos e Palmeiras 3 títulos. Então tem mais título de Libertadores aqui do lado do chaveamento do Flamengo. Mas acredito, olhando assim na teoria, que o outro lado é um lado mais... Nação, pois é. BAP não falou nada além da verdade, pessoal. Eu sei que tem muitos clubes aí que diz que vai para o Mundial de clube, né? Com o objetivo de trazer o título. Pessoal, temos que ser bem realista, né? Bem realista mesmo, né? Eu acho que BAP foi sincero. O objetivo do Flamengo é o quê? Libertadores. Na verdade, ele citou o Brasileirão e Libertadores, né? Para depois citar a Copa do Brasil, né? Mundial de Clubes, a gente sabe, pessoal, a gente sabe, no fundo, é complicado. Mundial de Clubes é complicado, né? Principalmente nesse formato que tem aí, né? Claro, se der para ganhar, quem é que não quer ganhar o Mundial de Clubes, né?
Mas eu acho que o Flamengo tá mais do que certo, né? Sabe, é complicado, dificilmente o Flamengo vai ganhar. Tem que priorizar. A gente tem que ter essa ciência, né? Um exemplo, o jogador tá desgastado. Felipe Luiz não tem o que colocar para ele jogar Mundial de Clubes, não. O objetivo é, ok, participar, não fazer vergonha. Não fazer vergonha, né? Passar da primeira fase, inclusive eu acho que o Flamengo vai passar. Fazer um jogo duro ali nas oitavas, embora que caia fora. Voltar para o Brasil, porque temporada promete, né? Como o João Guilherme e o pessoal da ESPN aí falou. A temporada promete, né? O objetivo do Flamengo é Brasileirão. O Flamengo é líder da competição. E também Libertadores, onde pegou um jogo complicado contra o Internacional, né? Queira ou não queira, é um jogo complicado. Mas para mim o Flamengo é favorito contra o Internacional e é favorito contra o Atlético, né? Os dois, na verdade, são freguês do Flamengo, né? Mas isso não esconde, às vezes o jornalista, né, tenta implantar na sua cabeça coisas que dificilmente vai acontecer. Por exemplo, um brasileiro ganhar um Mundial de Clubes, né? Se você tá com essa ideia, se você é palmeirense, botafoguense, ou torce pelo Botafogo, acho que isso aí, pelo Palmeiras também, né? Isso aí é coisas que estão tentando implantar na sua cabeça. Não tem condições nesse novo formato aí de competição, de qualquer time da Sul-Americana ser campeão, pessoal. Já é difícil no formato de 2 jogos, né? Que é aquele formato do final do ano. Você faz um jogo contra um time árabe, depois faz um jogo contra um europeu, né? E você imagina você já no início pegar um europeu ou 2 num grupo, aí depois tem oitavas, quartas, semi e final. Dificilmente você vai conseguir. Difícil não, eu posso dizer que é impossível. Nesse novo formato aí, é impossível isso acontecer. Isso é quase certeza, né? Mas é claro, como eu disse, tem que jogar, tem que ir para jogar. O objetivo é não passar vergonha. Vai ser difícil? Pessoal, é difícil, que é o Mundial de Clubes, né? Mas preparar os jogadores para voltar no Brasil e voltar 100%, né? Se não der para jogar, não estiver se sentindo bem, claro, nesses jogos aí a gente sabe que todo mundo vai dizer que está se sentindo bem, né? Isso é uma verdade. Todo mundo quer jogar, quer se expor, né? É um Mundial de Clubes ali, o centro das atenções vai estar voltado para esse Mundial de Clube e todo mundo vai querer jogar. Mas eu acho que não pode forçar a barra, né? Se você não está bem, se poupar, até porque a temporada promete, né? A temporada promete, né? O Flamengo vai ser um dos centros das atenções nesse Mundial, né? É porque tá fechando com o Jorginho, tem vários jogadores aí conhecidos mundialmente, né? Tem Jorginho, tem Danilo, tem Alexandro, né? Então eu já citei 3 que é Juventus. Os 2 jogaram na Juventus, né? Danilo e Alexandro. Jorginho, fez sua carreira toda na Europa. Então, pessoal, eu acho que Bapa aí apenas falou a verdade. Às vezes a verdade dói, né? Às vezes a verdade dói. Isso aí é um ponto a ser citado, né? Mas a verdade é precisa. É preciso se falar. O Flamengo vai para um Mundial de Clubes com um objetivo. Claro, fazer um bom Mundial. Mas não vamos se iludir e achar que o Flamengo vai ganhar o Mundial de Clubes. Isso aí eu acho que é ilusão. Se você está comprando essa ideia aí, infelizmente, não tem condições. Isso aí é uma verdade, né? Mas vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, né? Peço aí para você se inscrever no canal Mengão Marvadão. E até a próxima, pessoal.